iniciar aqui, se tratando a seita, né? A seita que é dos Mórmons. Vocês já devem ter visto, possivelmente já devem ter avistado por aí, né? Sempre de 2 em 2, andando com uma camisa branca, uma calça preta e uma plaquinha do lado esquerdo. Igreja do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias, os Mórmons. Então, nosso tema hoje é esse. Eles vêm numa linguagem bem humana, eles vêm numa linguagem que parece inofensivo, né, sem perigo, mas existe um grande perigo. Dentro dessa seita tem as suas heresias pecaminosas, né, que ofende a palavra, que fere quem é Jesus, degrime a pessoa de Jesus, a pessoa do Pai, e isso aponta-se para um grande pecado. Por isso que não é de modo algum, nem de longe, considerado uma religião boa ou que está num caminho bom, porque podemos ter, como temos, religiões, placas, mas que tem um caminho de céu. A placa em si não salva, né? Mas que tem uma base bíblica, somente bíblica. Mas temos também essas seitas heresias por aí que falam no nome de Jesus, falam no nome de Deus, usam versículos isolados da Bíblia, mas o caminho não é o céu, porque dentro do contexto deles existe ofensas contra Deus, contra o Espírito Santo, contra o Cristo, e de maneira nenhuma uma pessoa conseguirá chegar ao céu se há traços de ofensa em relação a Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então vamos começar aqui no ponto 1, sobre os Mórmons. O mormonismo é uma seita embasada nos ensinamentos de Joseph Smith. Esse vai ser a pessoa que receberá a visão, a grande revelação, como eles assim tratam, né? A grande revelação. Ele foi o ícone, né? Ele foi o cabeça do surgimento, né, desse segmento, dessa seita, os Mórmons. E dentro desses assuntos, dentro dessa teologia, dentro desse padrão dos Mórmons, haverá mais de 100 segmentos, 100 diferentes religiões ou seitas, né, dentro dessas características Mórmons de Joseph Smith. Mas a que mais se ressaltou, a que mais apareceu, principalmente no Brasil, vai ser a Igreja do Senhor Jesus Cristo dos últimos dias, que é os Mórmons. Eles, durante a aula, nós vamos ver que eles investem muito na questão missionária, por demais eles investem. Tem esse amparo de 2 em 2, geralmente no Brasil pega um brasileiro e traz alguém do exterior para cá e vice-versa, alguém lá de fora leva um brasileiro para lá para trabalhar com essa pessoa e vai fazendo esses intercâmbios durante ou perante o mundo todo aí. Seu poder evangelístico é altamente ativo. Em 2010, se não me falha a memória, 2010 foi feito um levantamento e já se passava de 50 mil missionários. 50 mil missionários. Há um poder aquisitivo muito grande, eles têm um poder aquisitivo muito grande, e eles trabalham de maneira muito forte na questão missionária, levando pessoas para várias partes do mundo, trazendo os ensinamentos de Joseph Smith, esse que recebeu
tais revelações. Então, uma das maiores religiões não cristãs dos Estados Unidos, hoje dentro dos Estados Unidos, é uma das maiores religiões que há, não cristã. Por que não cristã? Porque de fato eles não atendem, eles não reconhecem, eles não creem na totalidade da pessoa de Jesus Cristo. Então, só nessa introdução aqui, a gente começa a perceber, e mais ainda quando nós formos nos aprofundando, a gente vai perceber o quê? Heresias, falsidades, ensinamentos equivocados, errôneos, e tudo isso numa mensagem: salvação, salvação e salvação. Aí vem Paulo nos escrevendo e dizendo: olha, se alguém ou até mesmo um anjo do céu vier e vos trazer um outro evangelho que não fora esse que eu vos tenha anunciado, que seja maldito. Por isso que, de alguma maneira, entenda isso, a gente não ama o pecado, a gente ama o pecador, mas a gente precisa detestar o pecado. Então é por causa disso, se Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia é a boca de Deus falando, a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia diz que seja maldito um outro evangelho, como nós vamos se dar ou lidar com uma maldição? Como será o nosso comportamento? Não estamos falando da pessoa, a pessoa está cega, carece de ser liberta, mas a gente não pode de maneira nenhuma ficar em silêncio. Mas se eu falar vai chatear, se eu falar, não, é um evangelho, é uma palavra, é um ensinamento maldito, segundo o que a Bíblia nos coloca, é um ensinamento maldito. Tudo que leva à salvação, mas que não é do Salvador, seja maldito. É isso que Paulo está dizendo. Então, dentro dessas tantas heresias que nós temos, tantas heresias que possuímos ao nosso redor, nós amamos a alma daquela pessoa, mas aquilo que sai, aquela água, aquela fonte que jorra, nós detestamos. E para isso, você já tomou alguma coisa que você não gosta? A tua franja não, a tua destra vai franzir, né? Você vai fazer cara feia, né, irmão Gilberto? Assim, ninguém vai dar um sorriso de, ai que delícia, se é uma coisa ácida que você não gosta. Quando nós ouvimos uma fonte totalmente equivocada, impura, maligna, maldita, também precisa haver de nós uma reação em relação a isso. Mas não se esqueça, aquela pessoa está cega como um dia nós estávamos também cegos e fomos libertos dessa cegueira. Então há uma alma muito preciosa ali, e aí Deus tem que nos dar sabedoria. Em 2010, a estimativa era de mais de 10 milhões de membros em todo o mundo, seguindo os ensinamentos mormons. Então é uma quantidade gigante, enorme, né, de pessoas que está dentro desse segmento. Como surgiram os mormons? Como de costume em várias outras seitas, o mormonismo alega ter recebido uma forte revelação divina. Todos eles, todos os segmentos, todas as heresias, todas as seitas, eles partem deste princípio. Eu recebi uma visão. Eu tive uma revelação. Todos eles. Eu estava dormindo e daqui a pouco entrou no meu quarto e esclareceu minha mente. Eu estava não sei aonde e daqui a pouco tive uma visão e despertou eu para um novo chamado. Todos eles partiram de uma experiência mística, aquilo que é humano com aquilo que é espírito. Agora, a Bíblia vai dizer que
Satanás, até num anjo de luz, ele pode se transformar, até num anjo de luz. Então, se ele pode se transformar num anjo de luz, ele pode, de fato, também aparecer de diversas maneiras, diversos aspectos. E não se engane, Satanás conhece Deus, e estremece, e treme diante de Deus. Satanás conhece a palavra de Deus. Ele citou as Escrituras para Jesus, claro, de uma forma cortada, só aquilo que ele queria, mas ele expôs a Jesus a palavra de Deus. Então ele conhece a palavra, ele conhece os preceitos, então ele pode muito bem se manifestar a alguém de alguma forma, seja material, seja de forma espiritual, seja numa luz, seja num fogo. Ele pode e levar a essa pessoa uma palavra, levando a um caminho, supondo um caminho de salvação. Foi isso que aconteceu. Uma revelação mística, um ser apareceu. A história sobre Joseph Smith vai relatar que em 1820, Deus e Jesus Cristo apareceram a ele numa visão. E nessa visão, Jesus lhe disse: o cristianismo cairá completamente. Porque nesse tempo aqui, neste período de 1800, aí, nesse período desse centenário, aconteceu alguns avivamentos, algumas multiplicações de religiões. Começou a abrir portas de ensinamentos aqui, ali, lá, colar. E esse Joseph Smith, ele meio que entrou em parafuso. Mas calma aí, tem aquela igreja, tem aquela outra, e um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um diz que é assim, outro diz que é um pouco mais apertado, e ele meio que se encabulou com essa situação. E é nesse cenário que vai aparecer esse ser divino, que não é Jesus, que não é Deus, e vai dizer a ele: olha, o cristianismo cairá completamente em apostasia, e você será guiado, pela ou na verdade. Agora, Jesus tem uma palavra que vai contra o que esse Jesus mentiroso falou para Joseph Smith. A palavra do Jesus verdadeiro a Pedro é: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Jesus está dizendo: haja o que acontecer, a minha igreja estará de pé, porque sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E pedra ali, no grego, é um jogadilho de palavra, quer dizer rocha. Cristo é a rocha, ele é a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, diz a Bíblia. Então, Cristo é inabalável. O cristianismo nunca acabará sobre a face da terra. Pode um pastor se apostatar, pode uma igreja toda, membresia, se apostatar, o cristianismo não acaba. Não acaba. É impossível o cristianismo acabar na terra. Ele pode talvez diminuir o seu alcance, ele pode talvez diminuir a sua luz, porque aí cabe a nós. Isso é papel da igreja: resplandecer, missão, evangelização. Se nós quisermos parar agora e ir para casa dormir, está nas nossas mãos. E alguém um dia vai falar assim: poxa, mas olha, tinha uma igreja tão ativa, cadê? Os crentes parou, mas o evangelho não parou. Pode ter certeza que vai ter alguém que ainda ora, que ainda fala de Jesus. Talvez não vai ter 100, mas vai ter 1, vai ter 10. Mas certo é que o evangelho não para. E o evangelho não trabalha em quantidade. O evangelho trabalha em vidas transformadas. Então, onde houver 2 ou 3 reunidos, olha quem está no meio deles: Jesus Cristo. Essa é a base. Então, esse Jesus que vai dizer assim: o cristianismo vai entrar em apostasia. E eu vou te revelar uma nova revelação, porque nós estamos falando de 1820, e nós temos há 2000 anos atrás Jesus, que trouxe a verdade, que trouxe o evangelho, que trouxe a palavra de vida,
Aí chega agora em 1820 uma nova revelação. Olha como as coisas se chocam com aquilo que Paulo, repito que Paulo vai dizer: se alguém vos trazer um outro evangelho, uma outra mensagem, fora essa que eu vos tenho anunciado, que seja maldito. Aí chega alguém em 1820, na década, nesse período, nesse centenário, e diz: eu recebi uma palavra divina, que é a palavra de vida eterna. Essa sim levará. Ué, se essa sim levará, e aquela? Que o verbo se fez carne e esteve em nosso meio e anunciou. Perdeu sua validade? Está incompleta? Porque na visão dos mormons, a Bíblia, ela é errante. Ela não é de inteira confiável na visão dos mormons. Então, ele vai receber. Na declaração oficial de Smith, ele diz que aos 15 anos de idade houve um avivamento em várias religiões e que diversos ensinamentos isso estava confundindo a cabeça de muitas pessoas. Dentro dessa situação, ele resolveu ir buscar ao Senhor secretamente para saber qual a religião que ele deveria se juntar. Após ler Tiago 5, isso está no livro de Joseph Smith, a sua declaração de fé. Então, após ler Tiago 1:5, Smith se retirou para o meio de uma floresta para falar melhor com Deus. Nesse momento, o poder o tomou, minha língua ficou travada e uma escuridão subjugou, e me vi em destruição. Clamei a Deus para que me livrasse do poder do inimigo, e de repente, uma luz raiando me tomou, todo aquele lugar maligno se desfez. Quando a claridade tomou lugar sobre mim, então vi duas pessoas, e dessas pessoas apontava um para o outro e disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Essa expressão, esse é o meu filho amado, a ele ouvi, nos chama a atenção, porque de fato isso é bíblico. Quem é que ouve essas palavras na Bíblia? Quem foi que ouviu essas palavras na Bíblia? Pedro, Tiago e João. Aonde? No Monte da Transfiguração. Olha como as coisas vão meio que se similando. Jesus estava no monte. Ele vai para o meio de uma floresta. Os discípulos estão sozinhos com Jesus. Ele está sozinho, querendo uma revelação de que qual caminho seria o correto tomar. Aparece no Monte da Transfiguração, aparece Deus, a voz de Deus, dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. São as palavras que estão lá. E agora vem as mesmas palavras para Joseph Smith. O que o inimigo tenta fazer? A Bíblia vai dizer que o fermento é o mesmo. Quando a Bíblia fala de fermento, a Bíblia fala de pecado. A Bíblia fala da astúcia de Satanás, da artimanha de Satanás. Quando a Bíblia diz que o fermento é o mesmo, quando nós olhamos para isso daqui, nós nos lembramos do que? Gênesis capítulo 3. A primeira manifestação bíblica de Satanás, pelo menos registrada nas Escrituras, e depois do que ele faz no céu, é a primeira coisa que ele faz na terra. O que é? Inverter, meio que ludibriar a palavra de Deus. A palavra de Deus era: vocês não poderão comer do fruto do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Qual é a palavra de Satanás? É assim que ele disse: de nenhum fruto vocês comerão? Aí ela vai dizer: não é assim, não podemos comer esse, porque o dia que comermos, morreremos. E aí o que ele vai dizer? Não, vocês não morrerão, é porque ele sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão igual a ele. Então o diabo, ele tenta pegar a palavra, tirar a verdade da palavra e pôr a verdade dele, usando a palavra, usando Deus. E é o que acontece aqui. Vai aparecer esses dois seres, vão se apresentar, um vai apontar para o outro, que já é um sinal de confusão, porque no Monte da Transfiguração é o pai falando para o filho: ouviu. Aqui um apontou para o outro e falou: ouviu. Ouvi quem? O pai ou o filho? Aí eles vão dizer: mas são um só. Mas Deus não é Deus de confusão. Naquele dia, no Monte da Transfiguração, Deus não falou: nos ouve. Deus falou: dai ouvido a ele.
ouvi. Jesus é o verbo, ele é a palavra. São detalhes que nos apontam erros, heresias. Então, o que vai acontecer ali? Uma observação: o diabo transportou, aqui eu coloquei essa observação, o diabo transportou Jesus, né? O transportou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque isso é escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tornar-se-ão nas mãos, para que nunca tropeces em pedra alguma. Aqui eu coloquei essa observação usando uma base bíblica. Para quê? Para entendermos que o diabo conhece a Bíblia, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem. De fato, na Bíblia está escrito: aos seus anjos darão ordem. Smith vai perguntar para o Senhor: qual dessas religiões que tem no meu tempo eu devo participar? E o Senhor respondeu: nenhuma, estão todas erradas. É a palavra que Jesus vai falar para José Smith. Claro que não é o Jesus verdadeiro, né? O diabo transvestido de Cristo vai dizer: nenhuma, todas elas estão erradas. A verdadeira vai ser a que eu vou te dar através das revelações agora. Aí nós pegamos todo o caminho que Jesus abriu, que Jesus trilhou, nós pegamos toda a vida dos apóstolos, que nós estamos aí na teologia estudando também sobre a igreja primitiva, nós pegamos todos os feitos que aconteceu, nós pegamos o que o Brasil viveu, por Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foram os dois missionários que trouxe a essência pentecostal e a Assembleia de Deus para essa nação, e aí a gente desfaz de tudo isso por alguém que isoladamente diz ter recebido uma visão. Então eu acho que a balança é muito pesada para o cristianismo e bem levinha para a questão do mormonismo, né? Não tem como, mas eles têm mais de 10 milhões de cristãos, isso em 2010. São mais de 50 mil missionários, isso em 2010. 15 anos se passaram, esse número deve ter aí um aumento significativo. Então, todas elas estão erradas. Em 1823, um anjo aparece a Smith dizendo onde estavam as placas de ouro. Com base nos estudos contidos nessas placas, é que o livro Mórmon se originou. Então, ele recebeu uma visão de um anjo e falou: olha, eu vou te revelar, vou te mostrar as placas de ouro. E dentro dessas placas, ou embutidas nessas placas de ouro, estarão ou estão os ensinamentos que você tem que levar ao povo para que este alcance a salvação, porque essa é a verdadeira religião. E aí então ele vai receber, ele vai ter, ninguém vai ter acesso a um pensamento, a um estudo que mínimas pessoas, em torno de 10 ou a 15 pessoas tiveram acesso, mas nunca foi confirmado isso, mas tudo indica que somente ele teve acesso e viu essas placas. Então o que nós percebemos na seita Mormons? Uma similaridade muito grande com a antiga aliança, com o Novo Testamento, com a Bíblia, mas levando para um outro foco, porque quando surgem os primeiros ensinamentos daquilo que é Deus, surge aonde? Surge nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, ele é base para todos os ensinamentos da Bíblia, seja Antigo ou Novo Testamento. Porque afinal Jesus não veio abolir a lei, rasgar a lei, ele veio cumprir a lei nele próprio. E aí, se 10 ensinamentos é muita coisa para um homem, Jesus vai resumir em 2. 10 ensinamentos é muita coisa, 10 leis é muita coisa, então tá, eu vou diminuir para 2, para você gravar melhor. Então ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpriu toda a lei.
Porque a lei diz respeito à vertical, você e Deus, e aí a horizontal, você e o homem. Aí Jesus falou, tá muita coisa para vocês ficar pensando, 10 mandamentos, esquece de um, lembra do outro. Então tá, resume em 2. Ama a Deus sobre tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você cumpriu a lei. Que é um grande desafio da vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. É 2 grandes gigantes que nós enfrentamos diariamente. Então, Moisés recebe as leis, as tábuas da lei, mas Joseph Smith vai receber as tábuas de ouro com ensinamentos. E desse ensinamento, então, ele vai montar, fazer o livro dos mormons, a Bíblia dos mormons, que vai ter versículos, que vai ter alguns amparos da Bíblia, algumas colocações bíblicas, mas não foi e não é aquilo que Jesus revelou através do seu Espírito Santo. É uma revelação dada por um ser angelical caído, Satanás, a um homem comum, e esse agora o escreve, e isso vai se repercutir. Assim se formou, então, a formação dessa seita, com base numa revelação mística. Smith alega que entre os anos de 1831 e 1844, ele recebeu 135 revelações, fato que se fortaleceu muito a sua seita. Em 1829, Smith com o seu amigo Oliver relataram ter recebido João Batista, o sacerdócio de Arão. Tempos depois afirma ter recebido Pedro, Tiago e João, o sacerdócio de Melquisedeque. Leamos a Bíblia. Está aí o versículo, né? Você não precisa abrir, mas está aí, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O que acontece? Nova aliança, Deus deu uns para. O que Joseph Smith vem dizer? Que ele recebe a visitação, porque os mormons está ligado também à conversação com os mortos, ao espiritismo. Então o que acontece? Ele diz que recebe visitação de quem? João Batista. João Batista morreu antes do Cristo, 1831. Quem é que vem visitar? João Batista. A Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso a eternidade. O morto não vem, de maneira alguma. O morto não tem como acessar. O rico vai dizer a Abraão: mande alguém na minha casa, para os meus irmãos, para que eles não venham a este lugar. Abraão vai dizer: eles têm os profetas, que eles o ouçam. Como quer dizer, ninguém vai poder descer lá para dizer: olha, o lugar que eu fui é bom, é ruim. Acabou, foi para lá, depois disso, eternidade. Mas quem vem para ele? João Batista. Para que vem essa questão de João Batista? Fortalecimento teológico, fortalecimento de liderança, fortalecimento da revelação que havia supostamente recebido. Então essa questão, o ser humano ele é levado por isso, e o inimigo é estrategista. Se a gente chegar aqui e pegar aí um pastor, né, faleceu agora, pastor Jim Swaggart, conhecidíssimo mundialmente, Jim Swaggart, né, mundialmente conhecidíssimo, faleceu, e alguém chegar e vir com uma carteirinha assinada pelo pastor Jim Swaggart: olha, o pastor dele é o Jim Swaggart. Por causa de quem é o Jim Swaggart, aquela pessoa: olha, você pastoreia com o Jim Swaggart, leva a um nível de status, olha só, congrega fulano de tal, olha só. A Bíblia fala sobre isso. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Por que cita Gamaliel? Porque Gamaliel era o grande erudito da época de Paulo, e Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Então essa questão de quem você aprende, quem vai te formar, tem muito a ver com a pessoa. Isso traz para a pessoa um certo grau de conhecimento ou reconhecimento, sabendo que o ser humano é nivelado por isso, porque de fato nós somos nivelados por isso.
Ah, estudou onde? Ah, eu estudei numa faculdade à distância. E você? Ah, eu estudei na USP. Nós somos muito levados por aquilo que é assinado, por aquilo que está nos promovendo ao ambiente. Ser humano é assim. Aí o que vai acontecer? Quem aparece? João Batista. Depois de João Batista, quem é que vai aparecer? Pedro, Tiago e João. Por que João Batista? Devido à questão de Arão. Embora profeticamente Arão é um sacerdócio, João Batista um profeta, mas João Batista é o último dos profetas da antiga aliança. Ele é o maior, nascido de mulher, segundo Jesus, porque foi o único que profetizou e viu a profecia sobre o Filho. Então não há maior do que profeta do que João Batista. Então ele vai simbolizar aquilo que é a antiga aliança. Pedro, Tiago e João simboliza o Novo Testamento, a nova aliança. A base, né, eram os três mais íntimos de Jesus. Então essas revelações que virão, essas visitações que virá, ele vai fortalecer. Com isso a sua seita vai se criar um pouco mais de base, para que outras pessoas viessem ouvir. Olha, o nosso líder recebeu uma visão, ele recebeu a visita de João Batista, de Pedro, Tiago e João, e pessoas vão sendo cauterizadas e sendo que apanhadas por essas inverdades, essas mentiras, essas falsidades. E se tem uma coisa que o diabo é expert, é na mentira. A Bíblia o coloca como o pai da mentira. O pai da mentira. E aí nisso nós temos que o Senhor deu-nos para um chamado, levantou homens, e não visitação de mortos, para que um chamado viesse se fortalecer ou desencadear na vida de uma pessoa. E aí nesses traços, nesses pontos, nós vamos avistando aí as questões mortos. Os irmãos ficam à vontade, tá? Ali já chegou as coisinhas. A quem chegou atrasado aí, pode tomar café à vontade, não vai ter intervalo, nós vamos bater direto. Falta aí, parece, 55 minutos. Tem cafezinho ali, tem leite, vai ali, pode pegar, voltar para o banco, ouvir e vamos conversando, vai ser uma bênção. O livro dos Mormons. O livro dos Mormons é resultado da revelação recebida por Joseph Smith, composto por 15 livros, os quais são divididos em capítulos e versículos, como a Bíblia. Em meio às revelações obtidas por Smith, também se encontra no livro citações da Bíblia Sagrada. Então, dentro daquilo que Smith recebe e Smith vai relatar, ele também apanhou para ele versículos, bases bíblicas, e fez uma junção, uma mistura. E aí, não está aí na apostila, não está aí, mas vale a pena você abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, senão eu leio aqui e fica tudo certo. Apocalipse 22. Verso 18 e verso 19. Quem pode ler para nós? Apocalipse 22, verso 18 e verso 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e se alguém nos acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Irmãos, olha só. Se alguém acrescentar, ou se alguém tirar, receberá danos da parte de Deus. O que José Smith faz? Ele tira e ele acrescenta. Ele não só acrescenta, ele tira e ele acrescenta. Sobre José Smith, a dupla condenação, a de ter tirado e a de ter acrescentado.
aos que estão cegos dentro desse campo de ensinamento e que aderem e propagam essa palavra, também terão seus danos. Infelizmente, terão seus danos, sofrerão seus danos. Por que nós estamos fazendo esse curso? Somente para ver o mal do irmão? Não. Mas para a gente poder ter muito mais amparo sobre a história, sobre as verdades, para ter muito mais amparo no que? Numa evangelização. Essa é a ideia evangelizadora. Ouvirmos, entendermos o que é que está acontecendo, como é que se dá essa realidade, triste realidade deles, para que possamos de alguma maneira anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, o que eles fazem? Eles tiram e eles acrescentam. Aos que tiram e aos que acrescentam, há danos, há mal programado por Deus para a vida dessas pessoas. Em seus escritos, eles ainda se mantêm em abertos, no aguardo de uma nova ou maior revelação. Então se atualiza seus ensinos. Irmãos, o que acontece com os mormons? O canon, as escrituras dele, o livro deles, ainda não está fechado. Então vamos supor, a irmã Ivete se converte aos mormons, né? Está repreendido, em nome de Jesus. Mas um exemplo, e ela diz que ela recebe uma visita, uma visão, uma revelação. Dependendo do grau, do nível, da profundidade disso, os escritos dela vai entrar dentro dos livros mormons como uma ampla revelação. Olha, a nossa revelação, do nosso ensino de salvação foi ampliado, porque fulano de tal teve tal experiência, tal revelação. Aí vão acrescentar. Então é um Deus que tem que se atualizar. A história vai dizer que houve um período que negros não eram aceitos na religião dos mormons, já estavam condenados. Depois de um período, orientaram, falaram: nós vamos perder. Que ensinamento é esse? Aí eles deixaram para lá e agregaram os negros também na religião deles. Os mormons, a seita, a heresia mormons, ela vem passando por mudanças, olha, de forma avassaladora. As mudanças, os ensinos, até aqui aceitavam uma coisa, daqui a pouco eles veem que estão perdendo, a mentalidade do povo está se abrindo, e eles mudam. Isso foi um erro lá, vamos abrir aqui. Nós não podemos fechar os olhos para aquilo que um dia nós erramos também. Mas nós erramos em relação ao zelo. Nós nunca erramos sobre Deus. A Assembleia de Deus sobre Deus nunca errou. Nós erramos sobre alguns detalhes nossos, de pureza. Houve um período que não se ouvia rádio, pecado. Mas isso não ofende quem é Deus. Houve um período que não se podia ter televisão, era pecado. Mas isso não ofende Deus. Isso você não tira a essência de Deus. Não. Se entendeu um período que, dependeram isso, aquilo, pecado. Depois compreendeu, não é bem assim, mas eram coisas que não feria a Deus, que não ofendia a Deus, que não mexia na essência de Deus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmão de Versi é mundo, eu sou mundo, Gabriel é mundo, o irmão Pires é mundo, o irmão Luiz tem uma cor mais amarelinha, mundo, todos nós aqui somos mundo, e Deus nos amou de tal maneira, né, irmã? A irmã Teres me defende. É o reflexo da blusa, né? Mas tem uma cor mais japonesa, assim, internacional. Então, o que acontece? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí vem essa seita dizendo: não, negros não têm salvação. Olha que absurdo.
Aí depois de alguns anos, revisaram e disseram: opa, vamos parar de falar isso, deixa isso para lá. Mas a história não se apaga, né? A história não adianta. Então, nós temos o que? O livro dos Mormons ainda não está fechado. A qualquer momento pode surgir um parágrafo novo. O nosso Deus, a palavra do nosso Deus, ela se fechou. Por isso que Apocalipse 22, 17, 18 diz: ai daquele que acrescentar ou tirar. Por quê? Está fechado. Se terminou o livro. Se acabou o livro. Começa-se no princípio era Deus e termina com uma bênção de Jesus. E termina. E agora cabe ao homem seguir o seu caminho. Eles não. Eles vão aguardando momentos, vão aguardando circunstâncias, situações, e o seu canon não está fechado. Com esse pensamento, já foram aceitas 3 volumes dos seus ensinos, né? Já passou por 3 modificações severas dentro dos seus ensinos. As heresias mormons. De forma isolada, Smith diz ter recebido em visão uma revelação sobre a verdadeira doutrina que salvará o homem. Em suas revelações, Smith nega de forma clara as verdades do Evangelho. Gálatas 1,8 vai dizer: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Se a Bíblia é a maior e única fonte de revelação de Deus, então, independente da forma que Smith recebeu tais visões, não procede de Deus. Então, se a palavra de Deus ela é a inerrante, não tem erro, palavra de Deus, ela é a boca de Deus falando. Foram cerca de quase 40 homens, aproximadamente 40 homens, que escreveram as Sagradas Escrituras, inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não mente. Jesus por algumas vezes falou: em verdade vos digo. Não há erro em Jesus. E Smith agora vem com um outro evangelho, porque ele entende que as verdades do evangelho não são claras, não são totalmente errôneas, contém erros dentro dela. Então nós temos, ou estamos diante de um ensinamento anátema, maldito. Daqui a pouco nós vamos ver isso de forma mais clara. Então a Bíblia, ela é a única fonte de revelação de Deus. Tanto é que a Bíblia diz o seguinte: erramos por quê? Por não conhecer o quê? As Escrituras. Então nós aqui, a igreja da salvação, a igreja que está caminhando para o céu, ela não quer ver Deus. Não é isso que vai fazer uma igreja se fortalecer, em ver Deus aparecer aqui no nosso meio em forma de um brilho, uma teofania. O que vai fazer uma igreja vencer e chegar ao céu é a palavra. Erreis por não conhecer as Escrituras. Então a base da igreja evangélica que vai morar no céu não é revelações, não é o miticismo da coisa, mas é a palavra de Deus. Pode talvez se ausentar do nosso meio algumas visões, algumas profecias, pode acontecer. Deus não é obrigado a manifestar dons em todos os cultos, não é o propósito de Deus. Mas a palavra de Deus é a maior revelação, é a maior profecia, é a maior bênção, é a única fonte que nós temos de conhecer Deus. Quando você compra um aparelho, seja ele qual for, dentro dele, vai estar o quê? Um manual, para que você possa conhecer aquele produto e não queimá-lo, não usá-lo de forma incoerente, para estragar, e ele não ter o tempo útil de vida que é determinado pela fábrica. Nós não vamos em outro lugar buscar uma orientação sobre aquilo. Ali está a nossa orientação. Então, a Bíblia, ela revela quem é o nosso Deus. Não tem outro lugar de eu buscar isso. Ah não, mas eu preciso ver. É André que vai dizer: nós queremos ver o Pai.
Mostra-nos, ó Pai, e o Pai, e nós estaremos satisfeitos. E Jesus vai dizer: vem cá, quem vê a mim, vê o Pai. Se contente com o que vocês têm. Então a palavra de Deus é a nossa base, e não visões. Claro que aceitamos as visões, aceitamos as revelações. O Espírito Santo ainda faz isso. Pregávamos isso, acho que foi na Santa Ceia. Aceitamos sim, cremos nos dons espirituais. O Senhor ainda revela, o Senhor ainda mostra, o Senhor ainda fala. Mas isso não é a base da nossa caminhada. A base da nossa caminhada é a palavra de Deus. E o dia que nós deixarmos para trás, vamos errar por não conhecermos as Escrituras. Então nós temos aqui, eles não dizem fazer parte das igrejas cristãs, antes alegam de forma clara que, em base às visões recebidas pelo seu fundador Smith, o próprio Senhor Jesus diz que todas as religiões estão corrompidas e que a partir dele e das revelações a ele dadas, então teria uma religião salva, uma religião que salvaria. Então eles não creem, ou eles não aceitam ser chamados cristãos. Esse título cristão não é um título que nós escolhemos. A igreja em Atos, pela primeira vez, foi chamada de cristãos. Por quê? A pregação da igreja era o Cristo. Os ensinos eram do Cristo. A esperança era da vinda do Cristo. Então eles foram chamados de cristãos. A base de tudo na igreja é Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a videira, o tronco, e nós somos os ramos que saímos desse tronco. Ele é a rocha, ele é a base. Então Jesus é o que sustenta, Jesus é o equilíbrio, a videira que não deixa tombar nem para a esquerda nem para a direita, e Jesus é a parte superior, o teto, a proteção. Então Jesus é tudo em nós, tudo. Se olharmos para baixo, enxergamos Jesus. Ele é a minha base, ele é a rocha inabalável. Se olharmos para nós, ele é quem me mantém de pé, ele é a videira. Se olharmos para cima, ele é a proteção, ele é o cabeça, ele é quem direciona, ele é o Senhor. Então não tem aonde olharmos para uma igreja viva, salva, e não enxergarmos Jesus. Mas eles, de voz clara, declaram: não, nós não somos cristãos. Uma vez que não é cristão, só há dois senhores no mundo, só há dois poderes no mundo, só há dois reinos no mundo, só há dois caminhos no mundo, só há dois senhores para ser servido no mundo. Uma vez que eu não me declaro cristão, então automaticamente eu me declaro contra cristão. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no nosso meio, já está imperando no nosso meio. Então nós temos aqui, em resumo, é mais uma seita que declara ser os únicos salvos da terra. Então eles entendem que salvação somente por meio deles. Isaac. Mas, senhor pastor, Pai do Senhor, é sábio dizer que o senhor falou aí sobre cristão e gerou uma interrogação na minha cabeça. É sábio dizer que nós somos cristãos porque somos emancipados por Cristo, devido sermos cordeiros de Cristo? Isso aí. Somos cristãos por causa do Cristo. Por isso. E o que vai diferir nós, o que vai diferenciar nós, cristãos, evangélicos, para outros cristãos que também há por aí, é a questão que a nossa base está totalmente em Jesus. Só. A nossa base não abre para Aparecida, para Maria, que também se dizem cristãos, mas há umas linhas
há uns ajudadores do Cristo, né? Então, nós somos cristãos porque sim, toda a nossa estrutura, toda a nossa base é unicamente no Cristo. Unicamente. A Bíblia diz que o quê? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, o receber o Cristo, ser cristãos, nos torna filhos de Deus, né? Nos dá esse novo nome, filhos de Deus, receber o Pai, o Deus, né, como nosso Pai. Essa é a base, né? Então eles dizem que só eles são salvos, só eles são salvos, não tem salvação em nenhum outro lugar se não for por eles. Todas as outras segmentos, religiões, todos os outros estão plenamente condenados. Nós vamos ver durante o curso que Testemunho de Jeová também adere à mesma linha. Só neles tem salvação, e nenhum outro há salvação. Nós vamos ver que o islamismo adere à mesma linha também. Só eles têm salvação, não tem salvação fora deles. Vários segmentos vai aderir a essa ideia que salvação está incorporada somente no ramo deles, e não há salvação fora eles. Nós entendemos que salvação é só em Jesus, só em Jesus, na palavra de Jesus. Por isso que no começo da aula nós falávamos que existe outras denominações, mas que também vai ao céu. Por quê? Estão embasados só em Jesus, nos ensinos de Jesus, na palavra de Jesus, e não abre espaço para outras vertentes e nem para pecados, né? Porque tem muitos também que ficam embasados só em Jesus, mas no meio desse contexto Jesus abriu para algumas aberrações. A exemplo, agora acho que foi em Brasília, se não me falha a memória, uma igreja batista festejou a festa junina. Foi lá, por não sei para onde lá, está na mídia aí estourando. Igreja Batista festeja a festa junina. Pecaminoso, porque a festa junina adora São Pedro, São João e o Santo Antônio, se não me falha a memória. Então, pecaminoso. Isso se chama o ecumenismo, a união das religiões. É tudo que o Papa está lutando. É tudo que eles estão no Brasil há algum tempo tentando lutar também para conseguir. O ecumenismo, a união das religiões, a junção das religiões. O Brasil promove a caminhada para Cristo, a marcha para Jesus, aonde a ideia é reunir todas as religiões. E isso é um perigo, isso é um equívoco gigante, porque não tem como. Uma vez que eu acesso aquele meio, que eu permito estar naquele meio, eu estou condizendo, eu estou apoiando que o macumbeiro que está caminhando ali, porque o macumbeiro também fala de Jesus, e o meu Jesus é o mesmo. Está tudo normal. Sim, no Brasil tem o governo investe, né? As prefeituras, os estados, o Rio de Janeiro faz uma marcha gigantesca, o governo investe pesado. Banco do Brasil, Caixa Econômica, algumas entidades aí governamentais investem valores, fazem shows no final. Tudo um grande equívoco, né? Bola de Neve mesmo está com um bloco carnavalesco. Tem até a... como é que chama aquela? Passista já. É. Tudo evangélico. É. Essa é a ideia. A ideia é essa. A ideia é isso. A grande artimanha do inimigo para este último tempo da igreja é o normativo. Então, o que tem? Jesus me ama como eu sou. Essa é a grande frase. Não, Jesus não está se importando com isso. Jesus está se importando que eu falo o nome dele, que eu reconheço quem ele. Não. Salvação não é reconhecimento. Salvação é transformação de vida. Claro que vem de um reconhecimento, vem. Você reconhecer que é pecador. Esse é o reconhecimento que Deus espera. Você reconhecer que você é pecador. Então você reconhece que é pecador. Você declara o seu pecado. O sangue te lava de todo pecado. E você é uma nova criatura. Agora, que nova criatura é essa que continua bebendo, continua se drogando, continua se prostituindo, continua no pecado, em nome de Deus? Marchando,
marchando, no caso, essas marchas carnavalescas, né? Não, Vitória? É que muitos dizem assim, Paulo disse, fiz de todo para ganhar as coisas. É o que eles usam. Não, nós temos que fazer isso para ganhar as vidas lá fora. Mas aí, nesse caso, é o povo que está ganhando. Está ganhando. Por quê? A questão, gente, o se fazer de tolo para ganhar tolo, o se fazer, não é que eu seja tolo, mas é meio que fechar os olhos para alguma coisa e lançar a semente, né? Mas não viver o que o mundo vive. Nunca vimos Jesus viver o que o mundo viveu. Vimos Jesus sentar com o pecador. Vimos Jesus entrar na casa de Zaqueu e as pessoas se indignarem por ele ter entrado na casa de Zaqueu. Mas Jesus entra. Mas daqui a pouco o que acontece? Zaqueu, a voz de Zaqueu vai aparecer na casa e vai dizer: olha, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo. Aí Jesus vai dizer: hoje chegou salvação nessa casa. Transformação, mudança. Então não é você ser mais um, é você ser diferente, é você conseguir anunciar o Evangelho sem se contaminar com tudo, porque se contaminando, de uma fonte não tem como sair água doce e salgada, né? Então não tem como, você está lá, como o irmão Juversi coloca, né? Já tem até ali a rainha ali que vai sambar para eles e querer pregar o Evangelho, porque o seu próprio testemunho, o próprio Paulo diz que os vossos membros, que os membros do vosso corpo seja para a glorificação de Deus. Como que eu vou glorificar a Deus pregando se o membro do meu corpo está levando pessoas ao pecado, à cobiça, aos desejos ilícitos, e eu estou expondo o meu corpo para o mundo inteiro? Não fecha, a conta não fecha, né? Então vamos lá. Um dos principais, o ponto aqui: os mormons buscam os espíritos dos chamados mortos e busca contatos espirituais, visto que Joseph Smith recebeu, né, João Batista, recebeu Pedro, Tiago, João. Então é uma linha aceita por eles, o receber visitações de mortos. Um dos principais ensinos dos mormons é que os espíritos dos mortos podem ser ajudados e até salvos na vida futura pelas obras feitas a favor deles. Então aqui nós temos um pouco de catolicismo, um pouco de espiritismo, um pouco de ocultismo dentro de um só segmento. Camarada morre e eu vou levar uma oferta. Essa oferta aqui, Deus, eu estou levando em prol do meu irmão que morreu, para que alguma situação dele no céu seja modificada. Oferta a mortos, ou em prol de mortos. Olha como olhar duas pessoas e às vezes a gente, coitados, não, de fato, coitados de a alma, coitado da alma, mas o que eles colocam para fora são coisas perigosas, são coisas horríveis. Os seus segmentos, os seus momentos, os seus ensinamentos são coisas terríveis, né? Esse ensinamento é bom porque eu tinha um tio, pastor, gostava muito dele, me ajudou demais, né? Que era o meu pai da irmã Vitória, Reinaldo. E ele morreu. Só que ele vinha conversar comigo todo dia na minha cama. Todo dia ele sentava no pé da minha cama, tinha um chapéu que andava a cavalo, só que eu não via a cara dele, tinha um chapéu na cara, nós batia papo. Eu senti uma presença assim tão gostosa, sabe? Aí eu procurei minha tia e falei: tia, que é a mãe dela, estou tão feliz que eu nem sentia falta dele. Porque eu venho conversando com ele todo dia. Ele falou: você conversando com o Gilberto? Eu falei: converso, todo dia. Chego no carregamento, tomo um banho dele na minha cama, nem sai mais. E vinha e sentava no pé de mim. Aí minha tia falou para mim, quando ele chegar hoje, ele vai vir hoje. Vem todo dia. Quando ele sentar hoje perto de você fala que o sangue de Jesus tem poder. Se ele aguentar, é ele. Se não aguentar,
Ah, rapaz, meu pai ficou morrendo no quarto. Então, por isso que eu falo, a condição é bom de estudo, porque tem pessoas que ele acredita. Porque o irmão de Versi conversou com alguém que conhece a palavra. Então. Mas se ele conversa com um espírita, vai dizer, não, seu corpo é aberto para receber a entidade. Vou me desenvolver com o Então, imagina como a coisa vai indo. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. E a Bíblia vai dizer como um cego guiará outro cego. Já pensou? Um cego guiando outro cego? Que desastre vai ser? E esse desastre virá naquele dia. Né? Esse desastre virá. Ô pastor, eu tenho uma prima que está sofrendo muito sobre isso. O filho dela faleceu, né, com 18 anos. E ela está com um centro espírita, né? E lá vem a voz do filho dela, vem o perfume do filho dela. Você vê uma carta que tudo que... Cheiro, lembranças, a mesma voz. A Bíblia diz que até no anjo de luz ele pode se transformar se ele quiser. Os parentes lá que estão cuidando dele lá. Entendeu? Isso, a linguagem é sempre boa. Eu sei que vocês estão sentindo minha falta, mas eu estou num lugar bom, estou num lugar bem, fique tranquilo. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, a gente não sabe qual é o destino da pessoa, Deus assim sabe, mas certo é que ele é o pai da mentira. E ele se apresenta como se apresentou no versículo. Ele se apresenta como se apresenta ali. Hoje já tem no YouTube, alguns encontros sendo transmitidos ao vivo. Um ginásio de quadra cheio de pessoas, uma sala cheia de pessoas. E o camarada fala o nome lá, fulana de tal. A pessoa já viu. E ele começa a falar, ó, fulano está dizendo que está tudo bem, ao vivo. Aquilo que era tão escondido agora já está público, ao vivo. Para quê? Atrair pessoas. Pastor, nas redes sociais tem alguns vídeos circulando de algumas congregações, algumas igrejas, que as vestes, os trejeitos é a mesma coisa das, como fala, as regiões de matriz africana. São seitas também? Olha, a seita ela é considerada uma seita quando ela tem uma outra verdade de escrita. Exemplo, Testemunho de Jeová tem um escrito próprio, Mormons tem escrito próprio, Espiritismo, o próprio escrito, embora creia na Bíblia, aí é considerado seita, quando tem uma outra escrita como base. Nesse sentido, se eles usam a Bíblia, eles são uma questão uma heresia, uma mentira, né? Uma religião enganosa. Né? Exemplo, o catolicismo não é seita, é uma religião, mas não chega a ser considerado uma seita, é uma religião. No caso, a maneira que eles filmam ali não acaba banalizando o evangelho? Sim, porque eles expõem lá alguns momentos, né, aonde está se manifestando o poder, né, e aonde gera muitos escândalos, porque eu não sou contra ninguém cair, mas eu sou 100% a favor. Se uma pessoa cair, algum tipo de experiência ou de visão, essa pessoa tem que ter recebido. Se foi Deus não vai derrubar ninguém por derrubar. Deus não vai arrebatar ninguém por arrebatar. Alguma visão vai ser dada. Alguma coisa de Deus essa pessoa vai receber. Ou seja, um cântico em línguas estranhas que não tinha, ou seja, uma variedade de língua que não tinha, ou seja, um batizar com o Espírito Santo, ou seja, uma visão de alguma coisa que aconteceu naquele momento ali. Alguma coisa tem que acontecer. O problema é que vira todo um enredo, uma dança, mas não há nenhuma mudança pessoal, não há nenhuma edificação do corpo, e aí acaba ficando elas por elas. Por isso é um mal, por isso é um erro. E realmente, muitas pessoas que outrora
eram cheias de Deus, usadas por Deus, e sentia da parte de Deus algo, um calor, hoje estão trancados no banco, para não ser cogitados ou cotados como esses que escandalizam, que fazem meninice. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas hoje que têm vontade de dar uma rajada de língua, mas não dá. Se tranca, porque vai dizer que eu isso, vai dizer que eu aquilo, aquela igreja faz isso, vai dizer que eu estou fazendo também. Aí estão trancados. Mas Deus ainda faz. O barulho que aconteceu em Atos 2 chamou a atenção de uma cidade que tinha mais de 1 milhão de pessoas, que estava em festa. Houve um barulho naquele lugar. Houve um grito, houve barulho. A cidade veio ver o que é que estava acontecendo e chamá-los de bêbados, porque possivelmente não era só barulho, eles estavam meio que alegres no Espírito Santo e disseram: vocês estão bêbados. E Pedro diz: não há ninguém bêbado aqui, mas o Senhor derramou do seu poder sobre nós, fomos revestidos. Então observa que há um derramar do Espírito Santo ao ponto que cada um tem o seu jeito de se alegrar em Deus. Cada um tem sua maneira. Tem uns que choram, tem outros que pulam. Mas hoje, de fato, por esses segmentos que só vivem em prol disso. Tem um que coloca um vestidão, ele começa a rodar. O vestido dele pega quase essa igreja toda aqui, ele começa a rodar. E fica rodando, e fica rodando, e fica rodando, e fica rodando. E roda o culto todo. O culto todo rodando. E pronto. E acaba o culto e vai embora para casa. No outro culto, está lá rodando. E vira motivo de sarro, porque nos Vira comentários... não! Vira motivo de piada. Infelizmente. Agora a Bíblia diz: ai daquele que vier o escândalo. Ai daquele que vier o escândalo. Você está de repente já sendo pulando, pulando cadeira, nós não pega, e daqui a pouco elas caíam no chão, ficavam lá jogando, deitadas lá. Daqui a pouco levantava, ia pular de novo, e aquele monte de irmão caiu no chão. Eu não gostei de nada. Eu penso que se uma pessoa cai, alguma coisa acontece ou com essa pessoa vai sentir, ou ela tem algo a passar para a igreja. Alguma coisa tem que acontecer ali, porque senão, cair por cair, não é o propósito do Evangelho. Agora, João, na ilha de Patmos, foi arrebatado e ficou como que morto. Mas olha a revelação que ele teve. Alguma coisa tem que acontecer quando é Deus. Alguma coisa. Questão de cura, libertação, alguma coisa. Ou acontece no indivíduo, ou no indivíduo para a igreja. Eu recebi oração de um irmão, e ele falou assim: ela está recebendo uma unção muito grande. E eu perdi o sentido das pernas. Eu não caí, mas eu me prostrei de joelhos. Só que eu não sentia minhas pernas de fato, e comecei a falar em mistério. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que quando é Deus, você não... Tem gente que cai por meninice. Tipo, o povo está caindo ali, o povo está sentindo, eu vou cair também. Eu acho que quando é Deus, você não consegue se sustentar. É uma coisa que não vai partir de você, é Deus que vai fazer. E a igreja sente. Quando é Deus, a igreja sente. A igreja se alegra, a igreja, uns choram, outros começam a... Há uma manifestação. Né? A gente vê muitos, às vezes pastor de uma pessoa orando, e a gente percebe claramente que põe a mão aqui na cabeça e vai empurrando. Até cair, aí vai cair na mala. Né? Tem uns que tem a mão grande, ele aperta a fonte assim, ó. Põe um dedão aqui, pá. Mas vamos lá, vamos voltar aqui, ó. Então, eles falam sobre ajudar os mortos, né?
ajudar os mortos por meio de ofertas, em meio de situações. Olha o que a Bíblia vai dar aí na sua apostila, Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, há uma espera. O homem morre uma só vez, não morre duas. Morreu. Agora, vindo após isso o quê? O juízo. Então, há uma espera para o morto. Que espera é essa? Do juízo. O que ele fica fazendo enquanto não chega o juízo? Ele fica aguardando o juízo. Aos salvos, como Jesus disse ao ladrão da direita, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ao condenado, já em lugar de tormento. Ainda não é o tormento eterno, mas já o lugar de tormento, aguardando o julgamento final. Mas ambos aguardam o juízo após estar morto, seja ele salvo ou seja ele não salvo. E eles, então, isso nos leva o quê? Que nesse período não adianta fazermos algum tipo de reza, algum tipo de oferta, algum tipo de sacrifício ou de culto a um morto, porque depois que ele morreu, o que lhe aguarda é o juízo. Mais nada. Não tem como reverter o quadro, não tem purgatório, não tem nada disso. O que lhe aguarda é o juízo. Bruce, um teólogo mormon, disse: nós possuímos o único, puro e perfeito cristianismo do mundo. Todos os outros sistemas do mundo são falsos. Ele usou a questão cristianismo porque dentro da linha Mormons há mais de 100 linhas de entendimento. Como eu disse no começo, a mais famosa no Brasil, a Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Essa é a mais famosa que nós temos no Brasil. Mas em todo o mundo há mais de 100 segmentos. E esse teólogo, Bruce McCoy, ele vai dizer que nós possuímos um único e puro, perfeito cristianismo no mundo. Todos os outros sistemas do mundo são falsos. Ele usa a expressão cristianismo porque recebeu de Jesus a revelação. Mas eles não têm Jesus como Salvador. O que é a salvação deles é os escritos que Smith recebeu naquelas placas e que ainda estão abertas, né? As blasfêmias que nós temos aqui em relação aos mormons. Cristianismo, o cristianismo puro, cristianismo da Bíblia, falso e condenado. Então, é uma religião falsa e condenada. Então, os mormons, quando olham para a igreja do Senhor Jesus, eles têm esse sentimento. Estão no caminho falso e estão condenados. Esse é o entendimento deles para conosco. Por isso que nós estamos estudando. Porque o nosso pensamento a partir de hoje para com eles é o mesmo. Mas nós os amamos e vamos os evangelizar. O que é Deus para os mormons? Nós estamos aí no ponto 5 sobre as heresias. O que é Deus para os mormons? Ele é o Elohim, uma das inúmeras divindades encarnadas e em autoaperfeiçoamento. No princípio, entendiam que Adão era uma verdadeira divindade terrena. Então, quem é Deus para os mormons? Deus para os mormons é uma das inúmeras divindades que há. Então, eles não têm Deus como um único Deus. Eles são politeístas. Nós somos monoteístas, um único Deus. O islamismo, monoteísta, um único Deus. Catolicismo, monoteístas, um único Deus. Os mormons, politeístas, vários deuses. E qual é esse Deus? O Pai de Jesus. Ele é o Elohim. E ele é o quê? Ele está em autoaperfeiçoamento. Ele não é perfeito. Ele se aperfeiçoa no decorrer do tempo. Olha as heresias, as falsidades sobre aquilo que é Deus, a essência de Deus. No princípio, eles entendiam que Adão era o verdadeiro Deus ou uma divindade terrena. Então, quando eles olhavam para Adão, eles reconheciam Adão como Deus, como uma divindade terrena. Adão nunca foi uma divindade.
Nunca. Adão foi um homem criado no pó da terra, que recebeu em suas narinas o fôlego de vida soprado pela boca do próprio Deus, e agora o homem passou a ser alma vivente. Ponto. Esse é Adão. Sem pecado, um projeto lindo havia para ele, mas ele desobedeceu dentro do jardim do Éden. E aí a morte agora passou por todos os homens, porque todos nós viemos da essência de Adão e Eva, todos nós que aqui estamos. Mas eles reconheciam Adão como uma divindade, e não. Um único ser divino é Deus, não há outro. O único ser divino é Deus. Todos os restantes não são seres divinos, pode até ser seres espirituais, celestiais, mas não são divinos. Os anjos não são divinos, não são. O único ser divino é Deus, é Jesus, o Espírito Santo, é a Trindade. Esse é o ser divino. Agora todos os demais são seres, pode ser espirituais ou materiais como nós, mas não somos divinos, e eles também não são divinos. Divino é só Deus. Sobre Jesus, eles também entendem que Jesus é uma divindade que se aperfeiçoa, o primeiro filho espiritual de Elohim. E aí entra uma heresia grotesca, um pecado. Deus teve relação com uma mulher e nasceu Jesus. Eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Eles não reconhecem Jesus como um homem, um menino que nasceu da Virgem e se tornou o Salvador. Ele é o Salvador. Ele foi à cruz, aceitou o chamado. Eles não aceitam. Eles aceitam que Deus se relacionou com a mulher. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer, Maria vai entrar em confusão, vai dizer, como eu, sendo uma virgem, nunca conheci homem algum, posso ter um filho. Aí o anjo vai explicar a Maria, a sombra do Espírito Santo te cobrirá, ele virá sobre você, a sombra dele vai te encobrir. O que é isso? Você vai receber o Espírito Santo, o poder dele vai gerar no seu ventre, que é virgem, um menino, e ele será chamado Filho de Deus. Isso. Deus é o Deus do impossível. Para nós, como será? Mas Deus é o Deus do impossível. Do nada, Ele fez tudo. E Ele pode todas as coisas. Mas eles não reconhecem. O que eles reconhecem é que Deus se relacionou fisicamente com uma mulher e desta, então, nasceu Jesus Cristo. Então, Ele não é uma questão de o verbo encarnado, não reencarnado, né? Porque reencarnado é uma segunda encarnação, mas o verbo encarnado, ele veio uma só vez, se fez em forma de homem, se humilhou na forma de homem e habitou entre nós, como diz em João capítulo 1, verso 14, se não me falha a memória. O nascimento de Jesus mediante a um ato sexual físico de Deus com Maria. Eles entendem um relacionamento físico. Espírito Santo, um homem com um corpo de matéria espiritual. Então eles entendem que o Espírito Santo é um homem com um corpo de matéria espiritual, e não na interpretação que nós temos do Espírito Santo como uma pessoa, né? É o Espírito Santo, uma pessoa, e que habita dentro de nós. Essa é o que Paulo vai dizer, né? Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, ele habita em nós, né? Então, homem, um espírito pré-existente, com potencial para alcançar a divindade, mediante aos ensinos mornos. Então, quando eles vão falar sobre o homem, ele vai dizer, olha, você tem um potencial para chegar a um ato divino. De que maneira? Se esforçando para os ensinamentos mornos. E não é isso que a Bíblia declara em relação ao cristianismo. A Bíblia diz que um dia, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. Aquilo que é pecaminoso, o nosso corpo, não terá mais chance de pecado.
nosso corpo será glorificado. Nós receberemos um corpo igual ao dele. E nós estaremos eternamente com o Senhor. Mas isso não nos faz divino, nos faz salvos eternamente. No ensino deles, o homem chega a ser divino, mediante aos ensinamentos deles. Se dedica aos nossos ensinos, e você vai ser divino. Nós não seremos divinos, nós seremos salvos, com um corpo incorruptível, sem chance de se corromper, sem chance de pecar. Aqui nessa terra, as chances são gigantes de pecar. Por isso que Jesus disse: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao que está de pé, cuide para que não caia, né? Vigiai e orai. Agora, naquele dia, a igreja arrebatada receberá um novo corpo, um corpo glorificado, incorruptível. Então o pecado não vai mais reinar em nossas vidas. Aqui no mundo vai ter gente ainda pecando, vai ter um monte de coiseira, mas nós estaremos. Quando a gente descer com Jesus a este mundo, e as nações virão adorar, Satanás está preso e depois será solto no final do 1000 anos, nós não teremos margem para o pecado. Nosso corpo está glorificado, fomos salvos. Jesus nos salvou, recebemos a coroa da vitória, e essa não pode ser mais tirada. Mas isso não nos leva a divino, nos leva a salvos e transformados agora de uma forma completa, né? A estatura de varão perfeito estará naquele dia lá. Em relação à Bíblia, um registro inspirado com erros e pouco confiável. Quando os mormons olham para a Bíblia, a visão deles da Bíblia é o quê? É um livro inspirado com erros e muito pouco confiável. Por que eles usam tais palavras? Porque eles têm os escritos deles. A revelação recebida por Joseph Smith, que é o grande ensino de salvação para o homem chegar à divindade, para o homem chegar a ser divino, ser salvo. E aí nós temos essas heresias, né, infundidas pelos ensinamentos mormons. Os ensinos mormons sobre Jesus: para os mormons, Jesus é um ser criado e, no entanto, ele é irmão de Lúcifer. No pensamento dos mormons, Jesus é irmão de Lúcifer, visto que Lúcifer também é um ser criado, e na ideia deles, Jesus foi um ser criado. Jesus não foi um ser criado, Jesus foi um ser gerado, mas ele é eterno. Façamos, Gênesis 2, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Com quem Deus está conversando? Com o Filho, com o Espírito Santo. A linguagem é no plural, façamos. E ele é o mesmo Espírito que movia sobre a água, né? Sim, Ele é o Espírito. a Trindade. Vem João escrevendo: tudo foi feito por meio dele. Meio de quem? Jesus Cristo. E sem ele quem? Jesus, nada do que foi feito se fez. Ele é a criação, ele é o Criador, ele é o Verbo, ele é a palavra, ele é Deus. Então, nos ensinos mormons, o que acontece? Jesus é um ser criado, ele não é eterno, ele passou a existir quando Elohim se relacionou com Maria e nasceu, então, esse chamado Filho de Deus. Se ele é criado e Lúcifer é criado, ele é irmão de Lúcifer. Blasfêmia, pecado, heresias, né? No que eu acho, na minha ideologia, se não for revelado pelo Espírito Santo, E a revelação do Espírito Santo se encerrou. eu tenho família com mais de 90 anos que ama Aparecida. Não tem como. Tudo que eles vão falar, Nossa Senhora, Deus, Nossa Senhora. Não tem jeito, não tem jeito. Entendeu? Faz parte do vocal. E o que é essa Aparecida? Fala para mim. Que influência? Não tem. Mas é o espírito do anticristo que já está no nosso meio, né? E aí surgiu essa fábula, essa fala. Ela diz que o navio navegava no mar e era só de branco, não podia ir preto. E de repente apareceu essa escurinha e sentou lá no navio.
E os tripulantes do navio lá, não sei, os marinhos, lá, olha, você não vai poder viajar conosco. E aqui não viaja com esse de cor. O capitão Saneguinho jogou dentro do rio. E ó, foi embora o navio. E quando chegou lá na cidade, quando chegou lá desculpa aí. Chegou lá na cidade, eles desceram do navio e foram agradecer a Deus pela viagem. Só que chegou e eu não estava ali. Estava lá. Olhava na cabeça. Então, até hoje, ela conta isso para mim e falou, isso é verdade. Eu falo, meu Deus do céu, não, é o público. Mas é assim. É assim. Desculpa, eu tô rindo. Não, dos absurdos, fundamentado nesse miticismo, nessa espiritualidade, se forma esses segmentos. Pastor, uma vez eu estava num consultório com um tião lá em São Paulo. E tinha dois pastores lá, quase se pegou na briga lá. Um falava que Miguel era Jesus. O outro falava, Jesus é o Criador, Miguel é a criação. Por que você pensa no pastor as ovelhas? E era dois nortistas, e eles não estavam se entendendo. Facão pega, né? Eu me lembrei por causa desse primeiro parágrafo aqui que o senhor leu, esse equívoco aqui do primeiro parágrafo, do capítulo 6. É a questão. Miguel, um ser criado. Jesus, o Criador de todas as coisas. Repito, João, tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é tudo. Então, quando os seres angelicais foram criados, que isso se dá antes de Gênesis 1, quando os seres angelicais foram criados, Jesus já estava lá, os criando junto com o Pai. Tudo foi feito por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo, né? Então, não tem como Miguel ser Jesus, porque Jesus é um ser criado. Vamos lá. A Ana com esse cobertor aí, vai no... Vamos lá. Para eles, Jesus alcançou a salvação. Eles não têm a concepção que Jesus é o Salvador. Para eles, Jesus alcançou a salvação. Uma vez que ele alcança a salvação, ele carecia também do quê? De salvação. E aí nós tiramos a missão de Jesus, o papel único, porque não há outro mediador, não há outro entre Deus e homem, se não for Jesus, não há outro nome que cabe o homem ser salvo se não for Jesus. Então Jesus é o Salvador, essa é a base de toda, a Bíblia é cristocêntrica. Gênesis 3, da semente da mulher nascerá um, que esmagará, não nascerá uma, nascerá um, que esmagará a sua cabeça. Toda a Bíblia aponta para o Cristo, os grandes profetas, os pequenos profetas, os salmos, os livros, né, poéticos da Bíblia, os proféticos, né, os livros históricos, todos apontam para Jesus. O Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, né, o Pentateuco, aponta ali para o Cristo, né, tudo. Mas eles enxergam Jesus como alguém que carece de salvação, e ele alcançou, pelos seus feitos, ele alcançou tal salvação, né? Aí nós vamos ter aqui, entre todos os deuses que pensam existir, os mormons entendem que Jesus é o menos importante. Então eles creem que há uma pluralidade de deuses, mas desses todos, o menos importante é Jesus. Então vamos tentar imaginar, se de fato houvesse vários deuses, o mais importante seria Jesus. Mas não existe vários deuses, existe um Deus, digno de honra, digno de glória. E esse único Deus deu seu único Filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que pudesse morrer e salvar-nos dos nossos pecados, né? E aí a gente vai vendo essa questões deles, né?
acreditam que a ressurreição do Cristo só serve para que os mortos possam ressuscitar também. Então Deus, como Jesus foi uma pessoa boa, alcançou a salvação, Deus o ressuscitou. E isso abriu um novo caminho, o quê? De ressurreição. De alguma maneira, Paulo fala sobre isso. Se o Pai ressuscitou o seu Filho, trazendo dos mortos ele, também fará isso conosco naquele dia. É a grande esperança. Jesus é a primícia. A Bíblia diz que ele é a primícia. Ele é o primeiro dos que dormem. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar. Então, todos os demais agora estão aguardando a ressurreição. Haverá um povo crente que vai ressuscitar e haverá um povo crente que será arrebatados. E Paulo em Tessalonicenses, primeira carta, diz: e juntos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Né? Glória a Jesus. Os mormons afirmam que a salvação vem por causa da expiação. Todavia, não crê na expiação bíblica. Na sua invenção, o valor da expiação é dar aos homens a oportunidade e ganhar a sua própria salvação mediante a mérito pessoal. Então, eles creem sim que a salvação vem por um ambiente de expiação. Alguém que substitua, alguém que faça. Mas ele vai dizer que essa expiação, não é por Jesus. Ele não foi o cordeiro substitutivo. Não, isso se dá mediante ao seu esforço, ao seu próprio mérito. Paulo vai dizer que salvação não é por obras, para que ninguém se glorie, mas salvação é unicamente, exclusivamente por Jesus Cristo, porque a glória pertence a Ele. Então salvação não é por obras, para que ninguém venha se gloriar, mas é o poder de Deus, é a obra de Jesus realizada. O culto mormons, os mormons aos domingos, celebram suas reuniões em diversas partes do mundo. As suas reuniões ficam abertas a todos que desejam participar. Quem quiser entrar lá, tem os seus lugares. Inclusive, no site Mormons, no site deles, tem um lugar de pesquisa. Até onde eu sei, esse espaço de pesquisa, ele se dá de forma mundial, não só nacional, mas mundial. Você coloca a cidade que você está, o estado que você está, e o país que você se localiza, e ali ele vai te direcionar para um templo mormon mais perto da sua casa. É um site de busca, tipo o Google. Qual o restaurante mais perto de mim? E o Google vai trazer os restaurantes que estão ali devido à sua localização. Ali nesse site Mormons você coloca lá. Isso mostra o que? Organização. Isso mostra organização. Os camaradas não são de ficar batendo cabeça para lá e para cá. São organizados, estrategistas. O inimigo é organizado. O inimigo é estrategista. Satanás olhou para Deus e disse: você o tem cercado de bênção, por isso que ele não blasfema contra ti. Retira tudo que ele tem e vai ver se ele não te nega. Aí Deus vai dizer: pode mexer em tudo que ele tem, menos nele. Aí a Bíblia diz assim: em um certo dia, aonde os filhos de Jó se reuniam para comer, o diabo foi lá e executou aquilo que já tinha tido permissão. Estratégia. Alguém que é estrategista, sabe como fazer as coisas, sabe como fazer. Pastor, mas a Bíblia diz que o filho das trevas é mais prudente do que o Pois é. filho da luz. Pois é. Nesse aspecto se encaixa também a prudência, o fazer alguém chegar mais próximo deles. Então, eles vão ter suas reuniões, Em sua liturgia tem um momento musical, um momento de orientações, um momento de consagrações de novas pessoas para o ministério mormon, palavras segundo os seus escritos, E o momento mais importante, que é o sacramento, que é o pão e a água, aonde eles vão servir as pessoas, O pão fala de vida, a água fala de purificação, e esse sacramento, todas as pessoas, mesmo não sendo membros mormons, pode participar do sacramento deles, É um segundo momento do culto, é o momento mais importante da reunião deles, é o momento de sacramento. Todo domingo tem momento de sacramento. Então, as pessoas vão para o primeiro momento,
depois são convidadas para ficar para o sacramento, desejando ficar para o sacramento, assim podem entrar e participar do sacramento. E ali acontece culto com hinos, músicas, hinos, com cânticos, orientações, exortações mediante aos ensinos que receberam, que os ensinos de Joseph Smith. Mormons versus cristianismo. Já estamos aqui na última parte. Mormons versus cristianismo. A Bíblia para os mormons não é confiável. A Bíblia para nós é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia para os mormons contém erros. Para nós, a Bíblia é inerrante. A Bíblia para os mormons, incompleta. E até o livro deles é incompleto porque está aberto para mais atualizações. Para nós, completa como temos em mãos hoje. A Bíblia está completa. Não precisa acrescentar e nem tirar nada. Deus para os mormons, eles creem no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, mas dentro de uma linha equivocada, e eles também são politeístas, vários deuses. Para nós, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, monoteístas, um único Deus, organizador da matéria eterna, e nós temos o Criador da matéria, do nada. Então eles entendem que Deus, quando fez, havia já as coisas feitas. Não foi Deus que criou, não foi Deus que fez, já estava aí. E Deus surgiu como outros deuses também surgiram. Nós não. Deus do nada se fez tudo. A terra era sem forma e vazia, está em Gênesis. E ele começou a fazer toda a história da terra. E no 7º dia descansou. É o que nós compreendemos e temos a revelação da palavra de Deus. Para os mormons, Deus poligâmico, várias mulheres, sexual, um Deus que tem sexo, que faz sexo. Para a igreja, para os salvos, assexuado, não se relaciona sexualmente. Uma blasfêmia. Jesus para os mormons, um Deus criado, para nós, eterno. Ganhou a salvação, não necessitava de ganhar a salvação, ele é o Salvador. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não é nascido de virgem, para os mormons, para nós, nascido de uma virgem. Para os mormons, poligâmico, se relaciona, mulheres, para nós, não casado, esteve no seu caminho na terra, isolado, não se casou. Salvação para os mormons, purgatório, você pode clamar por alguém, 3 níveis de reinos existem neles, então dependendo do quanto você se dedicar aos escritos, vai ter 3 momentos na eternidade, 3 níveis na eternidade, muito dedicado, um lugar mais sublime, menos sublime, não sublime, para nós, céu ou inferno, não terá níveis, ou é céu ou inferno, salvo ou condenado, Amados, essa foi a aula de hoje sobre os mormons. Alguém tem alguma colocação, algum comentário, alguma dúvida que os irmãos queiram expressar? Aqui é uma sala de aula, hoje aqui não é um culto, é uma sala de aula, os irmãos fiquem aí à vontade. Alguém tem alguma colocação para fazer? Nada? Vamos se pôr de pé então. Amém. Semana que vem, segunda-feira, tá, irmãos? Pode levar as apostilas de vocês, tá? É de vocês. Segunda-feira será a nossa próxima aula. Não se dá 7h30. Então não se dará às segundas, só nas terças, Só essa terça aqui que foi. Semana que vem se dará na segunda-feira. Irmãos, estudo, ele é um pouco cansativo, mas se esforcem, irmãos. Serão 5 encontros. Semana que vem teremos mais um. Ainda vamos tratar Espiritismo, Adventista do 7º dia, Testemunho de Jeová, Islamismo. Se esforce. Ainda não sei, irmão Vitória. Vou ver ali ainda,
E aí vai depender muito do tempo ali. Aí a gente vai ver, mas os irmãos não percam, irmãos. Façam um esforço e vai ser uma bênção, né? Estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Jesus, nessa noite, Senhor, pela tua palavra, pela tua salvação, Senhor, por essa vida ter caído dos nossos olhos, pela luz ter raiado, Senhor, por enxergarmos, ó Pai, o caminho. O Senhor é a luz que vem ao mundo, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ah, Senhor, muito obrigado pela salvação. Venha usar a cada um dos teus filhos para ganhar almas, Senhor. E quando nós nos encontrarmos, nos depararmos com os mornos, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê ousadia, Senhor, nos faça lembrar, nos dê a tua palavra, para que aqueles que estão em cativeiros, ó Pai, possam ser libertos, ó Deus, porque a tua palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, guarda-nos e abençoa-nos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de ir embora, vamos fazer uma foto todos aqui na frente, fazendo um favor. Já podem vir para cá, bem rapidinho, irmãos, bem rapidinho.